paz, igreja, que a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Mais uma vez aqui, cumprindo, assim com o que o Senhor tem nos falado, para que possamos estar levando a palavra, a mensagem aos corações dos irmãos, dos amados. Hoje mais um culto nos lares, devido à situação do qual os irmãos estão cientes e também acompanhando, através das mídias. Então nós agora vivemos esse momento, um momento meio que de confinamento, mas a palavra de Deus ela não se cala, e através do que nós temos hoje de tecnologia, é um meio pelo qual nós possamos estar chegando até a sua casa e assim também pedindo licença para adentrar a sua casa e assim também falar a palavra de Deus. Somos gratos pela oportunidade, do qual o pastor também nos confia, gratos a Deus também, por poder ser o mensageiro da noite, da palavra dele, onde nós iremos assim refletir sobre a palavra de Deus e tudo que ele tem a nos ensinar. E também ao pastor, do qual nos confia essa liberdade. Então, para mais, eu convido os amados a baixarem suas cabeças, fecharem seus olhos e agradecemos a Deus por este momento, por mais um culto no lar. Pai amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor Deus, por este privilégio, por essas bênçãos, Senhor Deus, e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Mesmo assim, em momentos de confinamento, mas a Tua palavra não se cala, a Tua palavra é lida, a Tua palavra é refletida através dos Teus servos, Senhor Deus, que estão espalhados pelo mundo, Senhor Deus, fazendo com que a Tua palavra possa chegar a cada lar, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, muito obrigado pelo nosso conforto, pela nossa disponibilidade e também pela tecnologia, do qual o Senhor, mesmo na Tua infinita sabedoria e sapiência, saberia que um dia estaríamos num momento como esse e utilizaríamos todos esses recursos tecnológicos para que a Tua igreja, Senhor Deus, não fique desprovida da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por este privilégio, Pai. Obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito pela Tua igreja e por cada irmão, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, agora neste momento cada lar, Pai Santo, e que possamos, Senhor Deus, estar preparados para receber a Tua palavra, que é a Tua semente. Obrigado por tudo, Pai Santo. Seja com a minha vida e com tudo que será falado aqui, Senhor Deus. Seja para a honra e glória do Teu santo nome, pois estamos na Tua total dependência do Teu Santo Espírito. Eu oro assim agradecido no nome santo e precioso do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, como foi dito, mais um culto no lar, mais uma oportunidade, e somos gratos a Deus. Nós agora iremos ouvir um cântico, e nesse momento do cântico, já eleve teu espírito nas tuas orações para receber a palavra de Deus que será ministrada logo após este louvor. Deus os abençoe. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu
sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Muito bem, irmãos, agora sob a orientação do Santo Espírito de Deus, nós estaremos meditando na palavra do Senhor, do qual falou grandemente ao meu coração nesses versículos e também neste capítulo. Para isso eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós estaremos lendo os versos 9 e 10, mas depois eu peço para que os irmãos leiam todo o capítulo até o versículo 44 e também do capítulo 28, do verso 1 ao 9, para que após a reflexão e também de tudo que eu vou falar aqui, os irmãos possam entender mais o contexto de tudo que Paulo tem a nos ensinar nessa noite, tudo que Paulo fez e hoje também tudo que nós estamos vivendo. E para isso vamos estar lendo agora os versículos 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versos 9 e 10. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga e o navio, mas também da nossa vida. Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este dia, por esta noite, no qual o Senhor assim tem nos dado o privilégio de poder estarmos, Senhor Deus, assim, sob o conforto do nosso lar e também poder chegar, Senhor Deus, até a casa dos nossos irmãos em Cristo, podendo levar a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, esta noite, assim como Tu tem falado no meu coração e também no coração de muitos irmãos. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito pela vida da Tua igreja, pelo Teu cuidado e também pelo Teu carinho. Pois eu oro assim, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Como eu disse aqui nos capítulos 27 e 28, onde vai transcorrer toda essa história de Paulo, que Paulo ali ele ia para a Itália, sob o jugo e o cuidado do centurião Júlio. Então depois eu peço que os irmãos, após a nossa reflexão, leia todo esse capítulo 27 e também o 28, dos versos 1 a 9, que aí os irmãos vão entender muito mais de tudo que Paulo tem para nos mostrar como ser uma igreja em tempos difíceis. Eu vou começar também aqui logo dos versículo 1 e dando sequência, depois os irmãos leem, os irmãos entenderão melhor a reflexão dessa noite, e tudo que Deus falou ao meu coração. Paulo ele estava prisioneiro, como é sabido pelos irmãos. Paulo ele teria que comparecer perante o imperador na Itália, e para isso ele foi destinado sob a guarda do centurião Júlio, onde Júlio pegou Paulo. Além de Paulo, também outros presos foram junto com ele e começaram ali a navegação. E entrando ali no barco para atravessar e chegar assim até as outras cidades, eles passaram por muitas dificuldades. Paulo até então também tentando mostrar ali para o pessoal de tudo que poderia acontecer. O que também me chamou muita atenção nessa leitura foi que quando Paulo, o primeiro porto que eles atracaram ali, que foi na cidade de Sidom, Júlio, que estava demonstrando todo um carinho, todo um afeto, todo um cuidado para com Paulo, Júlio permitiu que Paulo fosse até a casa de alguns de seus amigos que moravam ali na cidade, para que Paulo conseguisse até então algum suprimento, alguma coisa que pudesse ajudar diante dessa viagem. E Júlio foi muito sensato e muito amoroso com Paulo, como os irmãos após a leitura verão, como Júlio ele foi muito humano
com Paulo, independente dele ser um prisioneiro. Mas Júlio, que era o centurião, cuidou muito bem de Paulo até então, nesse momento, dando essa oportunidade, e Paulo isso fez. Foi até a casa dos seus irmãos, ou de amigos que ali estavam, e eles deram alguns recursos para que Paulo continuasse essa viagem. E começou novamente a viagem, e foram momentos turbulentos, foram momentos tenebrosos que eles passaram ali, nos momentos de navegação, e Paulo chegou a exortar ali o pessoal para que não continuasse, né, como nós lemos aqui no versículo 10, para que eles não continuassem, porque a viagem ia ser muito desastrosa, terrível, ia acontecer coisas horríveis, não só com a embarcação, como com a carga, e até, às vezes, vidas também poderiam ser ceifadas devido ao fato de tudo que poderia acontecer naquela viagem, porque Paulo já previa toda, né, a tempestade, tudo que estava acontecendo, os ventos que estavam sendo contrários, desde quando eles partiram ali do primeiro porto. Interessante que neste momento Júlio não deu atenção ao que Paulo dizia. Júlio ele foi mais específico, seguindo as orientações ali dos marinheiros e dos mestres, porque os mestres e os marinheiros conheciam toda aquela parte de navegação, toda aquela região, e Júlio, o centurião, não deu atenção para Paulo naquele momento, e assim fez com que eles seguissem viagem. Mesmo Paulo tendo exortando eles não deram ouvido a Paulo. Isso acontece muitas vezes nas nossas vidas também. Nós, às vezes, sob alguma, né, liderança, às vezes não queremos dar atenção, às vezes nos achamos mais capacitados que determinadas pessoas, e às vezes não nos damos, né, crédito ao que nós falamos. E o que isso nos faz refletir? Que quando nós estamos sobre uma autoridade, nós temos que entender o que aquela autoridade está nos falando e nós temos que obedecê-la. Paulo aqui foi muito humilde, ele foi muito sensato, ele ouviu, ele administrou, ele falou, mas mesmo assim o centurião preferiu seguir as ordens ali dos marinheiros e dos mestres de navegação. Mas mesmo assim Paulo, como igreja que era ali naquele momento, Paulo continuava intercedendo por eles e orando por eles. É interessante nós olharmos em todo esse contexto desse capítulo aqui, que como a igreja estivesse vivendo hoje. O mundo e a igreja num grande navio e navegando em meio a mares revoltos, em meio a grandes tempestades, em meio às coisas ruins, em meio a, como foi dito, coisas que seriam jogadas ao mar, pertences às vezes valiosos, para que o navio não viesse a naufragar. Isso foi feito. E às vezes também as coisas que acontecem na nossa vida, pessoas que às vezes estão perdendo coisas, pessoas que às vezes podem ter a sua vida ceifada também, mas é o que eu falei, nós temos que estar sempre atento às obediências, sob as ordens de quem é o comando de quem nós estamos. Mas nós vemos que independente disso, como igreja, nós temos que estar sempre orando, sempre intercedendo, porque nós sabemos quem irá nos ouvir, nós sabemos quem irá nos resgatar e quem nos irá conduzir, né, ao nosso porto seguro, ou ao nosso porto feliz, como diz na palavra aqui do texto que nós estamos lendo. Então é interessante toda essa história que Paulo passou, né, nessa navegação para chegar até a Itália, para estar presente diante do imperador, e de tudo também que nós estamos passando nos dias de hoje. Mas mesmo assim nós vemos que Paulo manteve a sua humildade, o seu caráter e a sua integridade, porque ele sabia que estava sobre o comando do centurião, do qual foi destinado a levá-lo em segurança até a Itália. Então isso nos ensina muito, né? Paulo nos ensina muito nos dias de hoje como nós devemos nos comportar como igreja. Independente de, como eu falei, de às vezes nós termos um conhecimento maior, sermos mais instruídos do que determinadas pessoas, mas é um momento certo em que nós devemos falar, nós temos que falar, e no momento certo em que nós devemos ouvir, temos que ouvir e retroceder e às vezes nos calar. Mas, como eu falei, sempre intercedendo pela vida daqueles que estão no mesmo barco que a gente, sempre buscando, né, para que tudo vá bem, mesmo nós falando, intercedendo, as pessoas não querendo ouvir, mas é assim que acontece em todos os momentos da nossa vida, que as coisas às vezes não saem do jeito que nós queremos, mesmo nós sabemos o que pode acontecer, mesmo nos orientando as pessoas, às vezes elas não nos dão ouvido, às vezes elas preferem ouvir pessoas que têm mais experiências, pessoas que têm mais competência,
mas sabemos que às vezes tudo aquilo pode ser prejudicial, né, não só para nós, mas como também para aqueles que estão no mesmo barco. Então hoje nós vemos uma situação muito semelhante a exatamente esse contexto que se passa aqui na vida de Paulo indo para a Itália e tudo que ele passou. O que me chamou a atenção também aqui foi que já tinha passado, né, o dia do jejum. O dia do jejum, aqui quando eles se referem ao dia do jejum, é sobre o Yom Kippur, que é o ano novo judaico, no calendário judaico. O momento, umas épocas e no momento do calendário mais importante da cultura judaica, né, onde é o momento onde eles fazem a celebração do dia do perdão, onde eles comemoram o ano novo, e já tinha passado aqui o dia do jejum, e Paulo ali tentando orientá-los, né, para que eles não fizessem determinada situação, mas mesmo assim eles continuaram adiante com a sua viagem. E o decorrer da leitura, no decorrer dos capítulos mais à frente, os irmãos vão ver que aconteceu, né, exatamente o pior, né, tudo que Paulo havia previsto, né, a meio à tempestade, em meio aos ventos fortes, em meio a alimentos que foram jogados no mar, partes do navio também. Então ali o navio ele ia navegando, e no mesmo tempo que ele ia navegando, ele ia se decompondo, ele ia perdendo as suas características como um navio, né? E as coisas iam acontecendo. Mas Paulo, muito interessante que no momento momento mais perigoso ali daquela tempestade, Paulo chegou até aqueles homens e novamente falou que um anjo de Deus havia aparecido a ele, e o anjo de Deus disse que não haveria morte nenhum dos tripulantes, apenas bens materiais aconteceriam ali. Apenas o navio não chegaria, mas eles sim, todos chegavam com vida, porque Deus ali, através do anjo, foi até Paulo e disse a ele que todas as vidas seriam preservadas. E nós vemos que neste momento em que Paulo falou isso, né, o centurião Júlio ali agora deu ouvido a Paulo, porque eles chegaram numa situação onde são 14 dias passados, onde eles não viam mais a luz do sol, onde eles não viam as estrelas, era escuridão total e tempestade e tormenta a todo aquele momento. Chegando a chegar à situação daqueles que falavam assim, nós não conseguiremos sobreviver a esse meio. Quem dizia isso eram os próprios marinheiros e também os mestres, devido à tormenta tão grande que eles estavam passando ali naquele momento. Isso nos reflete também nos dias de hoje, né? Toda essa tormenta, todo esse turbilhão, e nós às vezes ficamos imaginando, será que nós iremos conseguir passar sobre tudo isso? Mas como igreja nós temos que persistir, temos que ser firmes, continuar orando, intercedendo, por mesmo aqueles que são contrários à nossa palavra, a palavra de Deus, mesmo aqueles que são contrários às vezes de tudo que nós falamos e tudo que nós mostramos. É interessante que às vezes nós temos amigos, parentes, e nós mostramos o Evangelho, mostramos a palavra, as pessoas não querem saber, e quando chega num momento onde a tempestade, onde já você não tem mais o sol, onde você já não consegue ver mais as estrelas, é escuridão total, as pessoas começam a te procurar. E nesse momento em que nós também temos que ser igreja, do mesmo primeiro momento em que nós avisamos, que nós exortamos, as pessoas não nos ouviram, nós também temos que continuar sendo igreja neste momento em que as pessoas precisam de nós. É aí onde nós demonstramos como nós somos igreja e como nós somos totalmente submissos ao Espírito Santo de Deus que em nós habita. Para falarmos para elas de calma, para falarmos para elas o que vai acontecer no momento presente e também no futuro. Mesmo que, independente disso, após passar essa tempestade, as pessoas do qual nós ajudamos, nós auxiliamos e nós falamos, não nos dê mais ouvido. Não importa, o importante é que nós falamos. Que os irmãos vão acompanhar no decorrer da sua leitura, que eu assim peço que os irmãos leiam para entender todo o conceito. Vocês vão ver que Paulo ele não se quietou, ele falou, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos em que até ele mesmo achava que ia acontecer o pior, mas na hora que o anjo apareceu para ele, ele assim se acalmou e falou ao centurião que todas as vidas seriam preservadas, menos o navio. E interessante que são 276 vidas que estavam ali dentro daquele barco, contando com a vida de Paulo. Então era muita gente, eram pessoas de má índole, pois tinham prisioneiros. Nós sabemos os motivos pelo qual Paulo estava preso,
mas os demais prisioneiros nós não sabíamos. São assassinos, são estupradores e toda a parte ruim também que estava ali naquele barco. Mesmo assim, Deus preservou a vida deles, porque a presença da igreja estava dentro daquele barco. Era Paulo representando a igreja, o único cristão que ali dentro estava. E mesmo assim, fazendo as suas orações e clamando a Deus, e Deus assim ouvindo, e através do anjo deu aquele conforto a Paulo. É interessante que na leitura, que mesmo quando o anjo veio e falou para Paulo que não ia nenhuma vida ser ceifada, e os ventos parece que se acalmaram e de repente veio um vento muito mais forte. Assim também nas nossas vidas, quando nós pensamos que está tudo calmo, tudo mar para navegar, perfeita condição, vem um vento de repente e nos joga para os rochedos, tenta quebrar o nosso barco e às vezes nós ficamos temerosos. Normal, somos humanos, como todos, como Paulo também que estava ali, mesmo sabendo da sua salvação, da certeza da sua salvação, mesmo sabendo que Deus era com ele, Paulo também teve medo. Mas mesmo assim Paulo ainda foi persistente. Paulo continuou, Paulo falou e Paulo exortou aqueles homens que ali dentro estavam com ele. E nós vemos nas nossas vidas tudo isso que acontecendo, às vezes nos mostrando como nós temos que nos comportar como igreja. Eu creio que eu venho falando isso há muito tempo, em a maioria das mensagens do qual o Espírito Santo tem falado com a minha vida, é exatamente isso. O que a igreja está aprendendo, o que a igreja vai aprender com tudo isso que está acontecendo. São momentos em que nós temos pessoas de todo o mundo, de todas as crenças, de todos os status, que assim estão no mesmo contexto que nós, vivendo o que estamos passando. Mas nós temos que posicionar-nos como igreja, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar intercedendo e admoestando no momento certo. Eu tenho certeza que muitos dos seus familiares, muitos dos seus amigos têm chegado até vocês e perguntado o que está acontecendo? Jesus está voltando? É um momento muito bom para que nós possamos estar pregando o Evangelho. Fala assim, não é o momento, mas ele vai voltar. Esteja preparado, porque coisas piores vão acontecer. Como aconteceu aqui no capítulo 27, quando tudo parecia que estava calmo, vieram ventos mais fortes onde quebraram o barco no meio. Os irmãos vão ver, após as suas leituras de todo o capítulo 27, de tudo que aconteceu com Paulo ali, e de tudo que foi conduzido do jeito que Paulo foi falando, mesmo até quando os próprios soldados queriam matar todos os presos para que eles não fugissem. Paulo foi preservado a vida através de Júlio, porque ele não queria que Paulo morresse. É assim a igreja presente no meio de todo esse turbilhão. A igreja ela tem que ser o esteio, ela tem que ser a âncora, ela tem que mostrar para o mundo em quem nós cremos e quem está nos conduzindo. Apesar que nós também estamos confinados com medo, no meio dessa tempestade, no mesmo barco, com o mundo. Mas nós sabemos em quem cremos, nós sabemos em quem confiamos e nós sabemos quem é o nosso mestre que está conduzindo o nosso barco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante, através aqui de tudo que Paulo deixou para nós, nessa passagem de relatado e como nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Paulo passou isso há muitos anos atrás, mas essa passagem aqui nos dá totalmente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje e o que todas as pessoas estão passando no dia de hoje. Interessante também que quando tudo isso passar, nós veremos que mesmo aquelas pessoas do qual olharam para nós e nós avisamos, muitas pessoas ainda não darão crédito para o que nós falamos. Muitas pessoas às vezes vão deixar de lado o que nós falamos e partirão e seguirão sua vida normal. Mas o seu papel você fez como igreja, como um servo de Cristo, você fez o seu papel correto, que é não deixar de falar de Cristo, não deixar de interceder por eles e mostrar para eles. Às vezes as pessoas que estão no nosso lado não vão acreditar o que nós fazemos, mas a recompensa vai chegar. A recompensa vai chegar porque a igreja se posicionando, a igreja vai mostrar exatamente que o mundo veja em quem nós temos crido, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é interessante que logo que tudo isso passou, toda essa tempestade, a insegurança de estar vivo ou não, quando eles chegaram ali na ilha de Malta, isso já no capítulo 28, dos versos 1 ao 9,
Eles ficaram ali hospedados na casa de um homem chamado Públio, e ali eles ficaram 3 dias. E naquele momento em que eles estavam ali, o sogro desse moço Públio veio adoecer. E Paulo ali, como igreja, chegou até aquele homem, impôs as mãos e orou sobre ele, e ele recuperou a sua saúde. É isso que a igreja vai fazer. É isso que a igreja tem que estar preparada, para que quando nós passarmos por tudo isso, quando o mundo clamar por nós, pedindo nossa orientação, nós possamos estar com tanta convicção do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos impor as mãos sobre os enfermos e curá-los, assim como os apóstolos faziam. Essa é a posição da igreja. É isso que Deus está falando conosco nesse tempo de tempestade, como falou com Paulo ali no meio da tempestade. Uma das piores tempestades que Paulo viveu. Nós estamos vivendo, creio que hoje, uma das piores tempestades. Eu falo por mim, e creio que, como foi relatado, pessoas que têm até 100 anos hoje não viveu o que nós estamos vivendo hoje, essa situação. Houve uma gripe muito forte, mas isso em 1918. E pessoas que às vezes estão vivas hoje não viveram o que passou, estão vivendo hoje. Então essa é uma tempestade do tamanho do qual nós não temos o conhecimento. Está sendo difícil até para a igreja, até para os pastores, líderes espirituais, às vezes em dúvida também de tudo que vai acontecer. Mas nós vemos que quando estivermos na abundância, quando estivermos em portos seguros, nós estaremos como igreja, atuando como igreja, sendo fiéis novamente como sempre fomos a Cristo, falando do Evangelho, intercedendo e impondo as mãos sobre os enfermos e eles tendo a cura, eles reconhecendo Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e reconhecendo a igreja como o povo de Deus aqui na terra. Isso que nós temos que ser, o povo de Deus aqui na terra, como Paulo foi o povo de Deus ali dentro daquele barco, onde todos estavam temerosos com a sua vida prestes a ser ceifada, mas foram todos acalmados, porque Paulo recebeu a visita do anjo, e Paulo acalmou as vidas deles ali, e deixaram eles com um pouco mais de alegria em todo aquele momento. É o que nós temos que fazer no dia de hoje. E interessante é que o nosso pastor, na sua sabedoria também, assim, está conclamando um jejum, para que façamos um jejum. E como eu falei, Paulo ali estava sobre o comando de um centurião. Então nós, como igreja, o nosso pastor, como nosso líder espiritual, nós sabemos que nós estamos sob o seu comando também. E se ele solicitou esse jejum, que nós façamos esse jejum de coração, que nós possamos ser igreja, que nós possamos fazer a diferença. Porque Jesus, ele veio para fazer tudo, dobrar, seu significado. Por exemplo, toda a comunidade, toda a cultura judaica eram sombras de tudo que Jesus ia fazer. Jesus hoje é o nosso Yom Kippur. Jesus hoje é o nosso jejum. Através desse jejum, nós alcançamos o perdão de Jesus em nossas vidas. Então o jejum ali é um período de contrição. Então nós temos que aceitar essa conclamação do nosso pastor, e assim podemos clamar pela nossa nação, não só pela nossa nação, mas também clamarmos por todo o mundo. Clamarmos para que dentro em breve nós possamos estar em portos seguros, em portos felizes, ali como foi falado aqui na passagem no capítulo 27. Nós somos perdoados por Jesus. Como eu falei, o Yom Kippur na comunidade, no costume judaico, é o ano novo. Então Jesus é o nosso ano novo. Jesus é o nosso perdão. Então toda aquela cultura, toda aquela sombra da cultura judaica hoje está inserido em Jesus Cristo. Que tudo que Paulo ali seguiu, Jesus Cristo é para nós hoje. Então nós temos que exatamente fazer o que o Santo Espírito tem falado para nossos corações, e que os irmãos possam ser abençoados através dessa palavra, e que os irmãos possam ler todo o versículo 27 e o 28 também, de 1 a 9, onde os irmãos vão entender todo esse contexto, de tudo que foi explicado, de tudo que Paulo passou, de tudo que Paulo falou, de tudo que às vezes, a primeira vez, Paulo não foi dada atenção merecida a ele, mas no momento de desespero, recorreram a ele. E ele, no momento em que recorreram a ele, ele não foi arrogante, assim como igreja.
ele falou, vamos fazer assim, assim e assim. E quando seguiram que Paulo, as orientações de Paulo, eles chegaram até a praia, nadando, mas chegaram, né? Não foi fácil mesmo assim, sem barco, mas chegaram, porque Jesus ali preservou a vida deles, Deus preservou a vida dele, e Deus vai preservar as nossas vidas e a vida de todos aqueles que nós estamos clamando. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam ter uma boa noite. Curvemos nossas cabeças e oremos. Pai amado, Deus bendito, graças te dou, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, o Senhor tem nos exortado, Senhor Deus, através da Tua palavra, através de tudo que nos deixou escrito, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pela Tua exortação, e que, conforme assim, Pai Santo, a Tua palavra falou em meu coração, possa também falar ao coração dos amados irmãos, que assim tem a garantia do Santo Espírito, Senhor Deus, a garantia da salvação, e tem buscado, Senhor Deus, cada dia mais, não saber o porquê, mas o para quê. Pois o para quê, Senhor Deus, o Senhor tem nos dado a resposta através da Tua palavra, que é nos posicionarmos melhor como igreja. Nos posicionarmos, Senhor Deus, assim como Paulo se posicionou ali naquele barco, em meio a tempestades, tempestades do qual nunca vista. Em meio a tempestades, Senhor Deus, que nem os próprios marinheiros e mestres conseguiram levar o navio, deixando ir ao léu. Mas nós não deixaremos o nosso barco ao léu, porque nós estamos buscando a orientação do Teu Santo Espírito que nos habita. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito. Abençoe a cada lar, Pai Santo, nessa noite, que assim dispôs deste momento de poder ouvir a Tua palavra e enriquecer, Senhor Deus, o seu conhecimento e também buscar bênção ao seu lar. Cuida, Senhor Deus, de cada irmão que está no seu lar nesta noite. Abençoe a vida de cada um. E que dentro em breve, Senhor Deus, assim possamos estarmos reunidos novamente como igreja, na comunhão dos santos, nos alegrando, nos abraçando e cada dia mais, Senhor Deus, buscando essa felicidade que é estar diante de Ti. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito e por tudo que tem feito na Tua igreja, pois oro assim agradecido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.